Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje a gente vai dar uma engrossada na playlist de cálculo, dando uma olhada nas assíntotas. Aqui cabe explicar que eu não pretendo de forma alguma fazer um curso de cálculo completo, eu apenas estou estudando o assunto, né, para poder voltar a aquecer meus motores e eu quero convidar vocês a aquecer os motores também, né. Então, vamos lá para o assunto de assíntotas, mas antes a gente precisa lembrar os pré-requisitos, né? Então tem que saber lidar com plano cartesiano, isso é basicão. Eu poderia colocar aqui que funções também tem a ver com isso. Noções de limite, não precisa ser nenhum especialista, mas eu tenho um vídeo aqui sobre isso. Funções pares e ímpares, vai ficar muito claro para vocês aí quando a gente evoluir aqui na questão, o que vai ser função par ou função ímpar, pela própria simetria das funções que eu escolhi aqui para poder estudar as assíntotas, vocês vão ver que seria um assunto que poderia ajudar. Esse aqui não é essencial não, dá para fazer sem saber. Mas se você souber, melhor. De qualquer forma, eu vou deixar os cards aí. Então, observe a função f de x é 1 sobre x, né, a famosa hipérbole, né? Então, 1 sobre menos 1 quarto dá menos 1 quarto. Então, vamos achar os pontos aí, ó. Então, menos 4, menos 1 quarto vai bater mais ou menos aqui, ó. Deixa eu dar uma engrossada bem no ponto. Menos 2 vai dar menos meio. Ficou bem em cima aqui do próprio menos 2. Menos 1 vai dar menos 1 mesmo, então o ponto é esse aqui. Menos meio vai dar menos 2, vai bater aqui. E assim por diante, né? Então, aqui menos meio, menos 1, menos 2. Eu fui falando, não fui colocando. Dividir por zero não existe. Aí que a gente vai dar de cara com uma assíntota. Meio, vou fazer esse, né? F de meio é igual a 1 dividido por meio. Repete o primeiro, inverte o segundo. Então, aqui vai dar 2. Aqui vai dar 1. 2 vai dar meio. E 4 vai dar 1 quarto. Então, vamos achar esses pontos aí. Para meio, eu vou achar 2. Para 1 mesmo. Para 2, vamos achar meio. Para 4, eu vou achar 1 quarto. Se você juntar os pontos, você vai ver claramente que os próprios eixos, né, abscissas e as ordenadas aí, são as tais das assíntotas, são retas no qual essa função não esbarra de jeito nenhum. Apesar de ter ficado bem tortinho aqui, eu acredito que para rascunho tá bem razoável você entender o que acontece aqui. Mas não é só nessa função não, a gente pode escolher uma outra aí que vai ter esse mesmo efeito. Então, eu coloquei o exemplo aqui, como é algo que pode ser novo para alguns de vocês aí, eu vou fazer uma a uma, cuidadosamente, achando os pontos, para a gente ver se isso aí tem assíntota, né? Então, f de menos 5, vou fazer o rascunho aqui, depois eu apago, né? Então, é menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, mais 1 dividido por menos 5 ao quadrado, vai ser igual a 25 mais 1, 26 quintos. 26 dividido por 25. Então, para menos 5, 26 dividido por 25, deixa eu colocar aqui, ó. Então, 26 dividido por 25, é um número razoavelmente próximo de 1. Como está ao quadrado, o mesmo valor você vai encontrar aqui, ó. Né? Vou fazer só esse primeiro para vocês verem que bate certinho, ó. 5 ao quadrado mais 1 dividido por 5 ao quadrado vai dar 25 mais 1, 26, dividido por 5 ao quadrado, 26, 25. Então, quem eu achar para o negativo, vai valer para o positivo também aí, né? Aquela conversa que a gente teve sobre par e ímpar, né? Para o menos 4 vai dar 16 mais 1 dividido por 16, então 17 16avos. O mesmo vai estar aqui, ó, pelo mesmíssimo raciocínio. Então,
se vocês vão me permitirem, a partir daí eu vou fazer direto. 9 mais 1, 10, dividido por 9. Então, 10 nonos, para cá e para cá. 2 ao quadrado, 4, mais um 5. Isso aqui dá 5 quartos, para cá e para cá. 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Dividido por 1 é 2 mesmo. Legal? Então, como é que vai ficar isso aqui? A gente vai ter o seguinte aspecto, tá? Vamos começar. 1, 2. Tá aqui, ó. E pro lado de cá, menos 1, também 2. Pro 2, eu vou achar 5 quartos, um pouquinho acima do 1. Então, vai ter esse aspecto aqui, ó. 3 dá 10 nonos, ainda vai ficar um pouquinho mais perto do 1 aqui. 4 vai dar 17, 16 avos, quase tocando lá. 25, 26 avos, super próximo, vai ter esse aspecto aqui, ó. Então, se eu der continuidade para cá, né? Na verdade, essa função nunca vai tocar essa reta aqui. Deixa eu desenhar ela. Deixa eu fazer ela até um pouquinho abaixo para poder confirmar essa ideia aqui, ó, de que ela nunca vai tocar. E quem é essa reta? Essa reta é a reta Y é igual a 1. Legal? Voltando para a caneta azul, ela vai ter esse aspecto, ó. Então tá aí a tal da assíntota horizontal, se você der continuidade aí. Bem, pelo gráfico deu para enxergar bem, mas como é que a gente vai provar isso aí algebricamente? Vamos ver como é que fica o limite de quando x tende a infinito. Tá? Então, vou dividir todo mundo por x ao quadrado, em cima e embaixo. Então, o limite de quando x tende a mais infinito, 1 mais 1 sobre x ao quadrado, dividido por x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vai dar 1 mesmo, né? Deixa eu fazer com calma, para ninguém ver, né? Eu dividi todo mundo por x ao quadrado, ou seja, ou multiplicar por 1 sobre x ao quadrado, em cima e embaixo para manter a mesma coisa, tá? Então, embaixo vai dar 1, não precisa nem colocar o valor. Então, isso vai coincidir com o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x ao quadrado. Aqui que fica a noção de limites, porque quando você tende a infinito, esse número aqui vai ficando grandão, né? Então, por exemplo, 10, aqui vai dar 1 sobre 100. 100, né? Se o seu x for 100, vai dar 1 sobre 1, 2, 3, 4, 1 sobre 10.000 e assim por diante. Então, quando o número vai ficando grandão, essa fração aqui vai tender a zero. Então, posso cortar ela aqui, ó. A gente está trabalhando com limite. Então, adeus aqui. Então, o limite dessa função aí, quando x tende a infinito, vai ser igual a 1 e está provado algebricamente. Posso repetir aqui o mesmo raciocínio. Então, dividindo todo mundo por x ao quadrado em cima e embaixo, vai dar limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x ao quadrado dividido por 1. Como esse número aqui, negativo elevado ao quadrado, vai ficar positivo, não vai influenciar, né? Você já pode cortar essa criança daí toda e vai ficar com esse valor aí igual a 1. Então, isso aí explica a existência da assíntota algebricamente para a reta y igual a 1. Legal? A escolha dessa função aí me serve porque a mesma função também vai ter assíntotas verticais. Então, vamos lá. O rascunho aqui, ó. Menos meio elevado ao quadrado vai dar 1 quarto mais 1 dividido por 1 quarto. Então, lá em cima vai ficar 5 quartos dividido por 1 quarto. O quarto vai embora.
Então aqui, elevado a meio, o f de x vai ser igual a 5. Deixa eu apagar aqui o rascunho. A gente continuar esse raciocínio aí. A mesma lógica vai servir para meio. Então, 5 aqui de novo, tá? Ó, vou fazer a conta para vocês não acharem que eu tô botando frouxura, né? Meio ao quadrado é 1/4, mais 1 dividido por 1/4. Então, em cima vai dar 5/4 dividido por 1/4. Cortou o 4 com 4, achou 5. Então, por questão de paridade aí, o que você encontrar para um valor serve para o outro, né? Então, 1/4 ao quadrado é 1/16 mais 1 dividido por 1/16. Então, vai dar 17 sobre 16 dividido por 1 sobre 16. Corta os 16 aí. Então, você vai encontrar 17 aqui e aqui. Pela mesmíssima lógica. Finalmente, o último rascunho, 1/8. 8 ao quadrado, 64. Então, vai dar 1 sobre 64. Mais 1. Se você quiser, eu já posso botar 1 assim, ó. Esse cara aí que é igual a 1, dividido por 1, 64. Legal? Então, vai dar 65 dividido por 64. Tudo isso dividido por 1 por 64. Corta os 64 de baixo. E a tua resposta é 65, tanto para o valor do x 1/8, eu ia botar 64 aqui, na verdade 65, quanto menos 1/8. Legal? Troquei a fala, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então aí os resultados. Tá vendo que esse número aqui progride muito rapidamente? Bem, vou ter que fazer um negócio totalmente fora de escala aqui, né? Então, menos meio vai dar 5. Só se eu escolher a escala assim, ó. Só se eu fizesse assim, ó. Espera aí. Vamos fazer aqui o meu plano cartesiano para aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E no Y eu vou fazer de 10 em 10. Ó, então, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Como se eu tivesse espremido aí o meu eixo Y. Só para poder caber aqui, porque esse negócio vai ficar totalmente fora de escala, né? Então, vamos lá. Achando os pontos aí, menos meio vai bater 5, então mais ou menos aqui. Menos 1/4 vai bater 17, aqui. Menos 1/8 vai bater 65. Então olha só, essa curva para cá ela vai ter esse aspecto assim, ó. Por questão de paridade, eu poderia já espelhar ela aqui, ó. Mas não vou ter essa preguiça não. Vamos achar os pontos. Menos meio, 5. Menos 1/4, 17. Menos 1/8. Menos não, mais. Eu tô falando menos, né? Menos já foi, né? Mais 1/8, 65. Então, repara aqui, ó. A simetria do eixo Y devido à questão da paridade. Então, essa função ela vai ter esse aspecto aqui. E como é que a gente pode provar isso algebricamente? Como é que fica o limite de quando essa criança aí tende a 0? Vou fazer o mesmo raciocínio, tá? Eu vou dividir todo mundo por x ao quadrado. Então, limite de x2 mais 1 dividido por x2. Vou dividir em cima e embaixo por x ao quadrado. Tá? Vou fazer só aqui com mais infinito, porque... Não, infinito não, quando tende a 0, né? Tava ali certinho, eu tô corrigindo errado. Eu sou mestre em fazer esse tipo de besteira. Então, limite, quando x tende a 0, pela direita. Tá? Como é que vai ficar aqui, ó? 1
sobre 1 sobre x ao quadrado dividido por 1. Então, limite quando x tende a zero pela direita. Legal? Então, repara aqui. O 1 fica livrão, ó. O 1 fica livrão aqui, ó. Então, 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Agora, olha só. Repara aqui. Quando esse número aqui tende a zero, o que vai acontecer com ele? Ó, se você dividir por 1, aqui vai dar 1. Se você dividir por meio, se você vai dividir por meio, aqui vai dar 2. Se você dividir por 1/8, aqui vai dar 8. Então, esse número aqui vai tendendo para mais infinito. Legal? A mesma lógica vai acontecer aqui, porque está ao quadrado, né? A gente pode levar em consideração a questão da paridade. Eu vou fazer até com outra cor aqui, ó. É um limite, e quando x tende a zero, à esquerda, vai dar 1 sobre 1x ao quadrado, dividido por 1. Tá? Ou seja, o mesmo passo que eu dei aqui. Como está ao quadrado, você vai ter esse valor aqui sempre positivo. Por isso, né, que você vai ter essa paridade aí. Então, limite, quando x tende a zero, pela esquerda, também vai dar mais infinito. Legal? Agora, repara aqui. Tem um detalhe aqui que eu poderia ter colocado lá no pré-requisito, que é a questão da continuidade. Repara que, como os limites são iguais, você pode ficar tentado a dizer assim, caramba, você tem um número em que o limite é igual, vindo pela direita ou vindo pela esquerda, bateu igualzinho, mais infinito. Só que o f de zero não existe. Então, essa função é descontínua. Mais uma vez, comprovando que você vai encontrar a assíntota aqui. E essa assíntota, ela vai coincidir com o eixo x igual a zero. Beleza? É isso, basicamente, né? Se você juntar a função inteira, ela vai ter essa cara aí. Com uma assíntota vertical no eixo x igual a zero e uma assíntota horizontal para o y igual a 1. E só o desenho que não ficou perfeito, né? Porque a parte azul eu tive que fazer à mão. Aí fica essa coisa toda torta aí. Mas eu acredito que o suficiente para vocês entenderem o assunto. Bem, aqui a gente tem um compromisso de fazer aulas que não passem mais de 15 minutos, né? E essa já passou de passagem aí, 18 minutos. Eu não vou fazer nem a despedida toda que eu estou acostumado a fazer, só mandando para vocês aquele enormíssimo abraço. Mas só que eu tenho que continuar aqui para poder caber o espaço da despedida, né? Então, é o de sempre. Grande abraço aí, pessoal. Valeu!